Olá, então eu vou estar fazendo a demonstração aqui do painel, como que vocês vão estar cadastrando os laudos, né? Mas antes, em relação à nossa última conversa, dos itens que foram solicitados, foi adicionado aqui o botão do laudo, tá bom? Então, conforme a pessoa ela navega aqui no site, ele fica fixo aqui, tá bom? E aqui nos laudos, nós adicionamos aqueles mais info que vocês haviam solicitado, que é as imagens e o vídeo, né? Então, aqui agora tem um campo mais info, né? Então, ele tem um xizinho aqui, sem informação, né? E esse olhinho aqui tem as informações. Então, esse daqui, quando a pessoa clica, não acontece nada. Porém, esse outro aqui, quando a pessoa ela clicar, ele vai abrir um pop-up aqui na tela, onde vai ter as imagens e o vídeo, né? Se vocês adicionarem um vídeo. As imagens, ela aparece em formato de slide, tá bom? Mas caso a pessoa ela clica, ele amplia, tá bom? E a pessoa ela pode navegar aqui normalmente. Caso a pessoa só preencha a imagem ou o vídeo, ele vai aparecer só esse ícone, o outro ele nem é informado, tá bom? Por exemplo, esse outro aqui, ó, se eu não me engano, ele só tem imagens. Ó, ele só tem imagens. Então, só aparece as imagens, a informação do vídeo ela nem aparece aqui. E caso não seja preenchido o campo destinado lá a esses dois setores, ele aparece nesse formato aqui, que se a pessoa clicar, não aparece nada, apenas a informação aqui, tá bom? Então, agora eu vou deslogar aqui como cliente, tá? E daí vamos fazer o acesso aqui como se fosse o administrador. Deixa eu colocar a senha. E daí o botão nem aparece aqui enquanto a pessoa não fizer o login, tá bom? Login como usuário, tá? Então aqui tem um painel, né, para vocês irem para o painel lá, e aqui para entrar em contato com a gente, tá ok? Vocês podem estar clicando tanto aqui no painel quanto aqui no novo. Então aqui vocês vão conseguir adicionar laudo e usuário. Mas eu vou clicar aqui em painel para a gente ir para o painel geralzão lá, tá ok? Aqui vocês vão ter histórico das mídias, né, que são imagens, PDF que vocês adicionam aí. Se vocês deletarem qualquer arquivo que tem aqui, o que ele está vinculado lá com o usuário, com o banco de dados, ele vai sair, tá bom? Então eu vou só abrir aqui. Então aqui ó, a gente tem a logo, né, a imagem que a gente usou como favicon, a logo, aquele ícone que está lá no login, né, e as imagens que eu utilizei ali como demonstração. Então se vocês vierem aqui, por exemplo, excluir essa imagem, ela vai sumir de lá do site, tá bom? Então assim, só excluam conteúdos aqui que realmente não estão vinculados a nenhuma parte ali do sistema ali, seja na parte do usuário, seja na parte do login, algo assim do tipo, tá ok? Então aqui vocês podem vir tanto adicionar um usuário novo, tá bom? Quanto adicionar um laudo novo primeiro. Por quê? Em ambos os locais, vocês vão conseguir vincular tanto laudo com o usuário, quanto o usuário com o laudo. Então, se vocês quiserem primeiro cadastrar todos os laudos que vocês têm aí de um determinado usuário, vocês podem vir aqui cadastrar todos os laudos, tá ok? E daí depois vai lá, cria o usuário e vincula. Mas primeiro aqui eu vou criar o usuário, tá bom? Então, se a gente clicar aqui em usuário, ele vai simplesmente aparecer todos os usuários, né? Então, tem os dois modelos que eu fiz aqui para a gente fazer um teste. Tem o de vocês, que está como administrador, e tem um usuário nosso, que é o de suporte, tá bom? Esse daqui vocês não conseguem editar ou excluir, no caso aqui consegue excluir, né? Os que vocês criam, mas a gente aqui está travado. Tá? Então, vou adicionar um novo usuário aqui. Aqui nós temos um nome de usuário. Esse nome de usuário, ele é o login, tá bom? É a informação que a pessoa vai utilizar como login. Eu recomendo vocês cadastrarem o CPF da pessoa, porque nome de usuário pode ter iguais. Por exemplo, pode ter vários não, né? Mas, por exemplo, vocês podem ter 2 clientes chamados Elton, 3 clientes chamados João, 5 clientes chamados Fernando. Então, se vocês forem colocar um nome aqui, vocês vão ter que colocar, por exemplo, Fernando e o sobrenome, entendeu? Mas mesmo assim pode ter sobrenomes iguais ainda, né? Então eu recomendo colocar, por exemplo, um CPF. Então, eu vou colocar aqui como se fosse um CPF, né? No caso, só os dois últimos números aqui, que é diferente do meu CPF,
tá bom? Aqui eu vou colocar um e-mail, tá bom? O e-mail ele vai aceitar também só um por usuário, tá ok? Então eu vou colocar da nossa agência secundária aqui. O nome é interessante vocês colocarem, porque é o que vai puxar lá na informação, senão ele vai puxar aqui o próprio CPF, tá bom? Então, ó, nome de usuário é uma coisa, é o nome utilizado para login, e essas informações, nome e sobrenome, vocês já podem utilizar o nome real da pessoa. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Dorival Ladislau, tá bom? Aqui tem o site, se vocês quiserem assim, vincular, se vocês prestam serviço para uma empresa, ela tem site, ou se vocês quiserem anexar aqui o link do Facebook dela, o link do Instagram da empresa, vocês conseguem aqui, tá bom? O idioma pode deixar o padrão, aqui ele só vai dar a opção de português e inglês, mas isso nem vai influenciar muito lá na frente, tá bom? Era mais mesmo questões administrativas. E aqui a senha. Aqui a senha, vocês podem colocar qualquer senha. Vocês podem, por exemplo, padronizar o CPF, né? E os 4 primeiros dígitos. Então, até na página de login lá, a gente pode colocar uma observação, por exemplo, utilize seu CPF / CNPJ, senha padrão, X dígitos, entendeu? Os 4 primeiros dígitos. Então, por exemplo, no meu caso aqui, essa daqui seria os 4 primeiros dígitos, né? Aqui ele não vai deixar a gente cadastrar, tá vendo? Não tem como adicionar. Por quê? A senha ela é muito fraca, tá bom? Então o que a gente pode fazer? Vocês podem demarcar essa opção aqui, ó, confirmar o uso de senha fraca e adicionar o usuário. Ou vocês podem também padronizar, igual eu falei, aqui é a padronização. Pode ser os 4 primeiros dígitos mais asterisco, que ele já vai dar um grau de dificuldade maior. Por mais que aqui ainda aparece fraco, mas o grau de dificuldade aqui para algum hacker tentar invadir, já vai ser melhor, tá bom? O que não pode fazer é vocês utilizarem assim a 1, 2, 3, 4, por exemplo, tá bom? Aqui vocês podem deixar marcado ou desmarcar. Eu recomendo que desmarque, tá bom? Talvez eu até tire essa opção aqui de enviar notificação para o usuário. Por quê? Você vai cadastrar o usuário e você não vai ter laudos ainda vinculado a ele. Então a pessoa vai entrar ali e vai ter uma página em branco. Então, recomendo que a princípio vocês deixem desmarcado isso daqui. E aqui a função, ela vai vir cliente selecionado, mas se você quiser criar um novo usuário que vai ter esse painel aqui para adicionar, vocês clicam aqui em administrador. Com isso vocês vão ter um acesso secundário, vamos dizer assim, para mais de uma pessoa adicionar conteúdo, tá bom? Caso é cliente comum, normal, né? Clicamos aqui, pronto, ele já cadastrou, né? Foi esse daqui que a gente cadastrou, né? Então, ele consta aqui, as informações foram preenchidas. E agora a gente vai vir aqui adicionar um novo laudo, tá bom? Então aqui, adicionar título. O título, ele é o nome do laudo, tá bom? É só um número, tá? Perdão, falei nome, não, é o número. Então, se vocês quiserem também trabalhar com nome, mas eu acho que número fica mais fácil e didático de vocês depois localizarem, né? Então, por exemplo, o laudo 2023 55, vamos supor, né? Aqui vocês conseguem adicionar como se fosse um bloco de notas. Isso daqui é privado, tá bom? Os clientes de vocês não vão ter acesso ao que vocês escreverem aqui. Então vocês podem utilizar isso daqui como que fosse um bloco personalizado de vocês aí, só para vocês terem essa informação, tá ok? Aqui a gente vai vir a data, né, que foi realizada ali o laudo. Então vamos colocar aqui, por exemplo, sexta-feira passada. A área de ensaio, tá bom? A norma e o código da NBR. Esse daqui ele trouxe automático o preenchimento para mim, porque eu já digitei. Então assim, conforme você digita uma vez, ele meio que fica salvo ali. Da próxima vez que você for adicionar um conteúdo, só de você começar a digitar aqui, ele já vai trazer as informações. Só que isso daqui só vale para o computador, entendeu? Então, por exemplo, você fez os cadastros no computador, ele fica salvo. Se você acessar de um outro computador, isso daqui não vai estar salvo, você vai ter que digitar novamente, tá ok?
Aqui é o campo para selecionar a imagem, tá bom? Então, tem imagens nesse lá, ó. Então, clica aqui ó, em selecionar, ele vai primórdio abrir a biblioteca de mídia, mas vocês vêm aqui, ó, enviar arquivo, tá bom? Aqui ele vai abrir o campo ali para vocês estarem procurando essas imagens no computador. Essa biblioteca de mídia aqui é só o banco de dados de todos os itens que vocês vão ter adicionado ali no decorrer do site, então vocês conseguem visualizar por aqui. Aqui é o vídeo do ensaio, então aqui vocês vão anexar um link do YouTube, igual eu comentei, não compensa vocês adicionarem o vídeo diretamente daqui, direto para o servidor, porque senão rapidamente vocês vão estourar a hospedagem de vocês. Então é mais viável enviar o vídeo para o YouTube, copia o link lá e coloca aqui, tá bom? Vou pegar esse daqui, eu nem sei qual vídeo em si é esse, mas eu vou adicionar aqui. E aqui o PDF, né? Para não gerar talvez um conflito, olhando aqui agora, entre imagens e PDF, talvez eu vou trazer esse campo aqui do PDF, vou trazer ele aqui para cima sendo o primeiro. Então a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser anexar o PDF, tá bom? Porque aqui talvez vocês podem confundir, porque também é selecionar arquivo, talvez eu coloque ele para cá. Mas vai ser a mesma forma aqui, tá bom? Então aqui, ele vai abrir aqui. Aqui ele está abrindo porque eu abri a mídia ali primeiro, então ele está vinculando que eu já hospedei as imagens, mas o padrão ele vai abrir isso daqui, tá bom? Daí eu vou abrir aqui, deixa eu ver aqui em download, deixa eu pegar esse arquivo aqui mesmo. Vou adicionar aqui, tá bom? E aqui embaixo a gente vai ter a opção de vincular cliente. Esse vincular cliente vocês podem tanto adicionar agora, quanto adicionar depois. Vocês podem entrar num laudo que já foi preenchido e conectar os clientes. Então, por exemplo, vou clicar aqui em conectar cliente e aqui ele vai dar a opção, né? Selecionar cliente. Eu clicando aqui, ele já vai trazer todos os clientes cadastrados ali, né? Aqui no caso ele mostra então, como eu cadastrei o CPF como sendo usuário, ele traz o usuário, tá bom? Ele traz esse usuário aqui. Então, o que acontece? A gente vai selecionar aqui, aqui vocês vão poder procurar aqui na lista, ele vai ter, conforme vocês for tendo cliente, essa lista vai ficar gigante, né? Mas, por exemplo, vocês conseguem pesquisar pelo CPF ou CNPJ daquela empresa, tá ok? Então, começa digitando aqui, no meu aqui tá trazendo os três, porque eu coloquei basicamente o mesmo número, só mudou o final, né? Vou clicar aqui em conectar e ele já foi vinculado, tá bom? Aqui vocês conseguem remover e tá visualizando, né? No caso aqui ele não vai porque a gente não publicou, né? Então vamos colocar aqui, ó, já foram preenchidos todos os dados. É só uma informação. O PDF aqui, ó, por exemplo, esse PDF aqui que eu tabela de preço de uma cliente nossa, eu vi ali que ele tem 3 megas. 3 megas é um arquivo assim meio pesado, tá bom? Se vocês tiverem imagem, esses anexos aí, dependendo, vão ficar arquivos muito pesados. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem um portfólio no site dele, que daí, às vezes, ele anexa PDF lá. E daí o que acontece? Ele gerava os PDF de apresentação, que ele mandava para o cliente dele, dos Revit lá da vida, né? Dos 3D, e o que acontece? Ele tinha PDF de 200 MB, 50, 80 MB, e daí chegou um tempo que ele falou, Dorival, não estou conseguindo adicionar mais projetos no meu site. E daí a gente foi ver, ele já tinha estourado os 5 GB dele de armazenamento, porque os PDF deles eram muito grandes. Então, o que eu recomendo vocês fazerem, eu posso até deixar algum local aqui, mas é simples, é só vir aqui no Google e digitar comprimir PDF, tá bom? Então aqui vai ter diversos sites que fazem esses serviços, tá? Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Eu só não lembro se é esse daqui, mas é esse daqui, ó. Esse arquivo aqui. Vamos clicar aqui, que ele vai dar algumas informações, mas eu vou clicar nessa padrão dele aqui, ó. O que acontece, ó? Eu tinha um arquivo de 3 megas, vou colocar aqui, de 3 megas, e ele reduziu para quase 2 megas. Então, ó, foi 25% mais leve, tá bom? Se a gente vier aqui, ó, eu vou abrir, ó,
esse daqui é o arquivo original, e deixa eu abrir esse outro aqui. Ó, então, ó, esse daqui é o original e esse daqui é o arquivo que foi comprimido. Aí eu posso ficar aqui, ó, trocando, e vocês basicamente não vai conseguir ver alteração, questões de qualidade, tá bom? Então é interessante vocês fazerem isso no PDF de vocês para não ocasionar de ficarem arquivos muito pesados e até na hora de ir lá fazer o laudo, tomar cuidado também na qualidade das imagens que vocês colocam lá. Se for imagens muito grandes, recomendo aqui, por exemplo, comprimir imagem. Então, vocês veem que comprimir imagem vai ter também diversos sites. Vocês enviam a imagem aqui primeiro, comprime ela e depois adicione no PDF. O site, ele comprime automático as imagens, tá bom? Só que assim, PDF e imagens que estão dentro de PDF, essa compressão ela não existe, tá bom? Então, por exemplo, o site lá de vocês, que vocês adicionam as imagens lá no portfólio, ele faz a compressão. Esse mesmo processo que esse site aqui faz, o nosso sistemazinho de site lá que vocês têm, ele faz automatizado. Só que lá vocês enviam a imagem direto. Aqui não, aqui vocês vão enviar talvez PDFs que já tem imagem embutida. Então tem que tomar cuidado com isso daí, tá ok? Então vou clicar aqui em publicar. Pronto, já foi publicado, tá bom? As informações já estão vinculadas ao usuário e tudo. Aqui, ó, ele vai até gerar uma página. Essa página aqui, o usuário de vocês não tem acesso, tá bom? O único que tem acesso aqui é vocês. Ele só vai trazer o informativo ali do que é o laudo, tá bom? Então, ele vai trazer todas essas informações aqui. A gente até pode colocar aqui, ó, se vocês preencherem essa descrição, ele trazer de uma forma um pouco mais organizada aqui, esse informativo. Só que assim, só quem é administrador consegue visualizar isso daqui, tá bom? Vou dar um exemplo, ó. Eu vou deslogar aqui, ó, vou deslogar. Vamos clicar aqui, ó, para voltar lá para a página. Ó, o que acontece? Ó, desloguei, vou atualizar essa página aqui, tá bom? Ó, ele já fala que o usuário não tem acesso. Então, os únicos que conseguem acessar isso daqui é apenas o administrador. Agora eu vou logar aqui, ó, com o usuário que a gente criou, que é o final 30. Tá? Ah, tá. Tava tentando entrar com a minha senha padrão que eu cadastro para os clientes, mas essa daqui, que é os 4 primeiros dígitos. Esqueci de colocar o CPF, esse não vai, né? Vamos lá então. Final 30, a senha 0067, asterisco. Então, já fiz o acesso aqui, ele já consta a informação que a gente colocou, lembra lá que foi o 2023-55? Então, ele já trouxe aqui, nós tínhamos colocado o vídeo, né? Então, vamos clicar aqui, ele já vai carregar apenas o vídeo do ensaio, tá bom? E aqui, ó, nessa página aqui, ó, vamos aqui, ó, atualizar, igual eu comentei aqui, ó, tá carregando. Ó, desculpe, usuário sem acesso. Então, mesmo que a pessoa esteja logada, ela não tem acesso àquela página com aquele resumão ali individual. Aquilo ali só quem tem acesso é as pessoas que estão logadas com funcionalidade de administrador, tá bom? Então, o cliente ele só vai visualizar isso daqui mesmo, tá ok? Daí, caso vocês tenham alguma dúvida, só tá mandando mensagem aí pra gente. Eu acabei de ver, ó, o botão aqui, ele ficou meio apagado, né? Conforme a pessoa vai ter mais laudos, ele fica nessa seção mais branca aqui, e daí a escrita fica legal. O que eu vou fazer? Eu vou, em vez de deixar esse botão aqui embaixo, eu vou trazer ele aqui para cima. Então, ele sempre vai ficar aqui na parte superior fixado. Então, se a pessoa, mesmo que ela tenha mais laudos aqui, ela vai navegando para baixo, né? O botão ele sempre vai ficar aqui, né, nessa área superior, em vez dele ficar aqui embaixo, tá bom? Eu vou colocar aqui por causa do texto, tá ok?
porque esse texto aqui, nesse azul, que é da logo de vocês aí, ele não ficou bacana. E se eu colocar esse texto branco aqui, na hora que ele estiver aqui em cima, a pessoa não vai conseguir visualizar, tá bom? Daí, caso tenha algum problema em relação a, vamos supor, algum bug, alguma coisa assim, só você está relatando para a gente. Ó, aqui ele trouxe, esqueci de comentar, ele trouxe o nome que a gente colocou lá. Então, o usuário, ó, ID login do cliente, que é o login de usuário lá, o nome do usuário. Nesse caso, a gente usou o CPF e a parte relacionada a nome e sobrenome ele já trouxe aqui preenchido. Tá ok? E daí, qualquer coisa, só vocês estarem mandando mensagem aí, a gente vai estar tentando responder o mais rápido possível.